Reformas religiosas. Século XVI. A Reforma Protestante foi um movimento religioso, político e cultural que contestou a autoridade e as práticas da Igreja Católica Romana. Esse processo desencadeou a fragmentação da cristandade ocidental e deu origem a diversas igrejas cristãs independentes, conhecidas como igrejas protestantes. Entre os principais fatores que levaram à reforma estão as críticas às práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, que prometia reduzir o tempo no purgatório em troca de pagamento e acabou se tornando o estopim do movimento por ser vista como uma comercialização da salvação. Havia também muita insatisfação com a corrupção e o mundanismo no clero, já que muitos bispos e padres viviam em luxo e se afastavam dos ideais de pobreza e espiritualidade. Além disso, era comum a prática da simonia, que consistia na venda de cargos eclesiásticos. Várias doutrinas passaram a ser questionadas, como a autoridade suprema do Papa, o culto aos santos e a doutrina da transubstanciação, que é a crença de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo durante a Eucaristia. Fatores políticos também tiveram grande influência. O fortalecimento dos Estados nacionais levou muitos monarcas a rejeitarem interferências do Papa em seus territórios. Entre a nobreza e os príncipes, cresceu o interesse em reduzir a autoridade de Roma, escapar de tributos e até confiscar terras pertencentes à Igreja. Ao mesmo tempo, o humanismo renascentista estimulava o pensamento crítico e o retorno às fontes originais, especialmente à Bíblia. Humanistas como Erasmo de Roterdã denunciaram diversos abusos, preparando o terreno para as críticas mais profundas feitas pelos reformadores. Outro elemento essencial foi a invenção da imprensa de Gutenberg, que permitiu disseminar rapidamente as ideias reformistas por toda a Europa. Assim, a soma desses fatores religiosos, políticos, culturais e tecnológicos tornou possível a eclosão e a expansão da Reforma Protestante, transformando profundamente o cenário religioso europeu. Martinho Lutero foi um dos principais líderes da Reforma Protestante. Em 1517, ele fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, criticando sobretudo a venda de indulgências. Suas doutrinas centrais defendiam que a salvação vem somente pela fé, entendida como um dom gratuito de Deus recebido por meio da confiança em Jesus Cristo, e não pelas boas obras. Lutero também afirmava que a Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa, rejeitando a tradição da Igreja Católica, e sustentava que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de um padre como intermediário. Na França e depois na Suíça, João Calvino desenvolveu a doutrina da predestinação, segundo a qual Deus, desde a eternidade, já teria determinado quem seria salvo e quem seria condenado. O Ulrico Zwinglio foi o líder da reforma em Zurique, na Suíça, defendendo ideias semelhantes às de Lutero, porém mais radicais, especialmente no que dizia respeito ao uso de símbolos e elementos tradicionais nos cultos. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com Roma por motivos políticos e pessoais, entre eles o desejo de anular seu casamento, e, com o ato de supremacia de 1534, declarou que o rei seria o chefe da Igreja Anglicana. Entre as principais consequências da Reforma Protestante, destaca-se a divisão religiosa da Europa. O Norte tornou-se majoritariamente protestante, enquanto o Sul permaneceu católico. Essa ruptura gerou uma série de conflitos sangrentos, incluindo a Guerra dos 30 Anos, que devastou grande parte da Europa Central. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, com o objetivo de reafirmar suas doutrinas, recuperar sua autoridade e promover uma profunda renovação interna. O Concílio de Trento foi o evento central da Contra-Reforma. Nele, a Igreja Católica reafirmou todos os dogmas criticados pelos protestantes e promoveu importantes reformas disciplinares, como a proibição da venda de indulgências. Em 1534 foi fundada a Companhia de Jesus por Inácio de Loyola,
que se tornou a principal ordem religiosa da Contra-Reforma. Seus membros, conhecidos como jesuítas, eram altamente preparados intelectualmente e profundamente leais ao Papa. Atuaram como educadores, criando colégios e universidades de grande prestígio em toda a Europa. Também desempenharam um papel essencial como missionários, difundindo o catolicismo nas Américas, na Ásia e na África. Além disso, serviram como conselheiros de reis, influenciando a política europeia em defesa da causa católica. A Inquisição Romana foi reforçada para combater heresias e desvios doutrinários. O Index Librorum Prohibitorum era uma lista de livros considerados perigosos para a fé, cuja leitura era proibida aos católicos. Por meio desse instrumento, a Igreja buscava controlar a circulação de ideias protestantes e de obras vistas como contrárias à sua doutrina. Em essência, a Reforma Protestante foi um movimento de ruptura que criticou os abusos e questionou as doutrinas da Igreja Católica. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica, que, por um lado, combateu a propagação do protestantismo e, por outro, promoveu uma genuína reforma interna para corrigir seus próprios erros e reafirmar sua autoridade. Juntos, esses movimentos definiram os rumos religiosos, políticos e culturais da Europa moderna. Aí resumido, conteúdo educacional e histórico produzido com apoio de inteligência artificial.